Quanto basta pra tu viver bem, com investimento, com estabilidade financeira? Tu tá num ponto, uma independência. tipo, ideal de 99% das pessoas. Tipo, que a pessoa, tipo, cara, tá, eu escolho a hora que deu. Escolher a hora que deu. Exatamente isso. Porque eu caí no... Não tinha limite. Vamos mais, gula. E agora eu falo, não, eu sei quanto eu quero por mês, quanto de patrimônio eu quero construir no próximo ano e é pra lá que eu vou. Vou me movimentar nessa direção. A que custo? Porque o dinheiro que eu ganho no final do mês tem que valer exatamente as horas que eu deixo de viver. De estar com a tua filha, com o teu Poxa, filho, com a tua exato. esposa, viajando. E não é sobre isso, né? Para pensar, porque a vida profissional ganha um espaço na nossa vida, muitas vezes, em que ela vira o protagonismo da história. E aí o medo da pobreza, o medo que falta, tipo, me leva a trabalhar 8 horas, 10 horas, 12 horas, e quanto mais eu ganho, mais eu subo padrão, mais eu ganho, mais eu subo padrão. Pô, como tu falou, sempre tem um próximo passo, cara, mas quem falou? Aí a narrativa do capitalismo. Mas que ao mesmo tempo, se tá alinhado com aquilo que a gente falou de tu encontrar esse teu propósito, tu sente prazer fazendo isso. Aí é um ponto legal, porque já viu aquela frase, quando você encontra o propósito, você nunca mais precisa trabalhar na vida. Beleza. É nesse lugar, mas com mais profundidade do entender. Agora dá pra entrar nisso. Tipo, tá, como aquele momento que você aqui, nitidamente dá pra saber que você curte isso aqui. Então acontece o quê? Você faz o que faz e ainda ganha um dinheiro. Aí o que você vai ajustar? Estratégias pra alavancar, pra escalar mais esse negócio aqui. Ótimo. Até quanto, né? Até onde isto vai caber na tua rotina de vida? De repente começou a crescer. O patrocinador quer, sei lá, 3 episódios no dia. 5, e aí? Então, este é um lugar que nós, ao olhar pra vida, talvez seja inteligente a gente pensar, tá, o que eu quero da vida e não essencialmente do meu profissional, onde o meu profissional me serve. Então, eu costumo dizer assim, se você olha pro coração do teu cliente, o dinheiro se aproxima de você, naturalmente. Você tá fazendo o que ama, pô, ele sentiu verdade, ele confiou, eu vou patrocinar você, Fernando, legal, conectei. Se tu olha pro dinheiro do teu cliente, aí o teu cliente se afasta de você. E nós olhamos corriqueiramente, naturalmente, fomos doutrinados a olhar pro dinheiro. Daí vem esses transtornos mentais que não dá pra explicar, pô. Cara com milhões na conta e tá mal. O cara... A filha, a Global lá, a atriz da Globo lá, que era... Como é que é o nome? O Gabriel deve conhecer, o Gabriel é mais novinho, pô. Não era a Larissa Manoela, era isso, pô? Que os pais que administravam a grana e a guria não tinha dinheiro pra comprar um milho na praia. E olha a relação de intimidade, de proximidade. Você falando do seu filho e o dinheiro... Que ele fez ainda, por sinal. Exato. O dinheiro tira o vínculo mais próximo que, em tese, nós teríamos que ter um com o outro, que é de pai e filho. Da ancestralidade, da honra, da gratidão. Então, quando nós olhamos para isso, para o quão mecanizado nós estamos, obcecados, essa é a palavra, por dinheiro, menos a minha vida faz sentido. Aí vamos lá. Vamos entrar nessa área aqui para perceber. Pensa assim comigo. Nós estávamos falando aqui da fidelidade transgeracional e entrou esse assunto. Quando você olha para... Vamos pegar os 10 mandamentos lá da Igreja Católica. Tá. Então, beleza. Qual dos mandamentos ali é o único que tem uma promessa? Honrar pai e mãe? Então lá, não matai, não roubai e tal. Beleza, aí ela tá lá. Honrai seu pai e sua mãe para que tenhais seus dias na terra prolongado. Olha só, e aí vale aí já me arrepia. Pensa assim, ó. Bom, todos os outros, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, papapá. E esse, na minha visão, Deus olha e fala, cara, eu vou dar uma caprichada nesse aqui, bicho, porque senão... Vou dar uma recompensa. Eu vou dar uma recompensa aqui pra galera prestar atenção aqui. Então o único tá aqui, beleza. E por que isso é tão importante? Vamos parar pra pensar. Então o que é a honra? Né? O que é ancestralidade? Então, gratidão e honra quem veio antes. Então isso na cultura oriental é muito simples, você vê o discípulo e o mestre, não é isso? Então ok. Na nossa nação nós vemos o quê? Filho matando pai e mãe. Então beleza. Quando eu quebro esse princípio da criação, quando o criador, quando a criatura é maior que o criador, ou seja, o filho quer ser maior que o pai, eu quebrei a virtude que é a virtude da gratidão, e eu não tenho acesso à honra. Então, honrar pai e mãe, como se diz, é você olhar para aqueles que te deram o teu bem maior que a tua vida e fazer algo muito útil com ela. Então, entrar nessa área é perceber assim... É quase que uma responsabilidade, né? Esse honrar pai e mãe é tipo uma pressão, tipo, não seja um merda.
Honrar... De certa forma, também. Tem dois sentidos. Sim, tem um sim. duplo sentido. De, tipo... Às vezes as pessoas, mas como honrar se meu pai, pô, ele cometeu um ato tenebroso comigo, me agredia, fazer outras coisas, terrível. Existe mais do que nós imaginamos. Como que eu vou honrar esse cara se eu odeio ele? Quantas vezes, assim, o empresário, obviamente, ele tem um ser humano como nós, pô. Ele tem as dores dele feridas nesse nível. Então, como que eu vou honrar? Perceba que não se fala em amar, fala em honrar. E a honra é o quê? É pegar o que ele te deu, se projetar para aquele futuro que tu quer e ir com todas as forças. Então, por exemplo, você é o sonho da tua geração. Seus pais, seus avós, bisavós, todos adorariam estar sentados no teu lugar nesse podcast aqui. Aí tu vai ter medinho de pedir um patrocínio, medinho de tomar uma atitude mais drástica, medinho de não se movimentar pra vida, por quê? Porque você tá pensando com a mente, pô. A hora que tu imagina e dentro de você para... Pera aí, meu amigo, tanta honra meu pai teve pra me criar, tanta luta ele teve pra me criar, tantos desafios ele passou pra ter, pra que eu pudesse estar aqui agora. Agora eu vou sentir medinho de fazer o que eu faço? Pô, pelo amor de Deus, cara, que honra é essa? Então a honra, um soldado vai pro campo de batalha honrando o seu país, não é isso? Uhum. Ele vai honrar com aquilo que ele tem de mais importante, que é o quê? A vida. Então coloca a vida na frente. Aí tu daria a vida pra ter 10 milhões na conta amanhã? É óbvio que não. Então o dinheiro ele tem a sua função, mas a honra, e aí esse lugar é bacana de olhar, a honra é projetar, cocriar algo maior, cara. Ser de fato útil pra todo o processo que antecedeu tu tá aqui. E nessa amplitude maior eu tenho força, caminhando na minha verdade. Mas como é que eu encontro a minha verdade? Aí nós voltamos para aquele eixo. Você percebe que caminha e permeia esse lugar? Uhum. Do campo da matéria e do campo espiritual. Da matéria e espiritual. Pô, o meu convite sempre é só reflita sobre isso. Não precisa seguir, obviamente, que eu não sou dono da verdade, nem tenho a menor intenção. Erro para um caramba, todo santo dia, não é isso. Mas reflita, cara. Para e pensa um pouquinho, o que eu tô fazendo da minha existência? Tá sendo útil verdadeiramente esse processo? O que tu acha que define a tua verdade, pô? A tua criação, de certa forma. Essa é uma boa forma de levantar essa questão, porque pra mim, assim, eu tô lá pautado naquilo que eu acredito ser o que um peixe faz na água, nada. O que um passarinho faz, que é voar. Eu acredito que a minha verdade é conectar com aquilo que tá, beleza, é isso que eu vim fazer e pronto, cara. Eu me aproximei dela, é nesse lugar que eu quero estar, é aqui que eu vou caminhar com toda a minha força, porque é um lugar de força, de paz, onde eu vou seguir independente das barreiras que vierem. E quando eu não tô na minha verdade? Basta atrasar 3 boletos, eu desisti, esse negócio tá muito complicado. A verdade te impulsiona para a vida, assim como o papel de um pai na humanidade, enquanto filho. Os primeiros 7 anos, o que é? O filho nasce, aí a mãe vai cuidar dele para que ele tenha ali um acolhimento, né? Um processo preparatório. Com 7 anos, aí vem o pai. Então a força do pai para te empurrar para o mundo determina o quão longe tu vai. Então o papel do pai é impulsionar, é direcionar, vambora, filho, caiu, levanta, não é assim, o pai, brincadeiras de pai, joga o filho, põe no negocinho pra girar, a mãe, ai meu Deus, vai fazer um passeio. O pai pega o boné no filho e vambora. A mãe, não tem uma cestinha, protetor solar, não sei. Entende? Então, a mãe, ela é cuidadora, conservadora. O pai é o que impulsiona. Tanto que, sexualmente falando, nós lançamos. O homem lança, então, a semente da vida na mulher que acolhe aquela vida. E por 9 meses ela vai gerar aquele processo agora. E ela vai se equilibrar o homem agora no nascimento do filho. Olha que loucura na relação. Ela vai se equilibrar no nascimento do filho. Porque quando ela dá a vida a alguém, ela arrisca a sua própria vida. Agora estamos em equilíbrio. Por quê? Quando o homem arriscou a vida dele? O homem é o primeiro a chegar, né? O primeiro no mundo. O primeiro aqui, ele é o provedor do processo. Então, sistemicamente, é como se tivesse uma certa vantagem aqui. Não é vantagem, mas é uma maior ou menor, se é que assim dá pra dizer. O equilíbrio do casal, ele se dá na perfeita ordem em que o filho é gerado. Aí ele se equilibra, o homem vai prover, vai fazer a vida nascer, ele tem essa capacidade, a mulher vai gerir essa vida, então, e aí ao gerar a vida, ela cumpre o movimento que o homem fez ao lançar a vida. Entendi. E aí, entendeu? Faz aí vai muito ficar. Sentido, por sinal. E quando o pai, quando nós vemos a geração de pais hoje atualmente, o que os pais hoje falam, né? Eu vou dar pro meu filho aquilo que eu não tive em casa. Aí o que acontece? Uma geração de pai frouxo, de filhos mimados. Você compreende que muitas vezes ao fazer isso com amor eu tô ferrando o processo dele? Sim. Então, essa magnitude que se criou em cima de um processo que é uma condução padrão, né, dessa narrativa externa nos leva a tomar as atitudes que nós temos. E cada personalidade vai ver isso de uma maneira, mas vai seguir a narrativa maestra da sua vida. Tanto para a matéria, tanto para a espiritualidade.
Então, a personalidade que são 3 níveis, elas são mentais, por exemplo, eles são mais céticos. Vamos falar um pouco das personalidades de novo pra gente... Fechou, boa. Pra gente se encontrar, pra eu me encontrar também. É verdade, eu quero pô. me... Esse é o lance. Vamos lá. 9 personalidades. Tá. Personalidade é um sistema operacional que me dá um conjunto de crenças, virtudes, vícios e tal. Beleza. Ou seja, ele te molda aqui de uma maneira inconsciente. Tá. A personalidade, dentro das 9, existem 3 tríades. De novo, 3 aparecendo, né? Uhum. Que ficam conhecidos como os instintivos, que é a galera do corpo, que sente muito o corpo. Os emocionais, que sentem a vida com esse centro de inteligência aqui. E os mentais, que são mais céticos e vivem aqui já. Beleza. Quando eu falo, por exemplo, começando aqui pelo 2, o primeiro dos emocionais. Essa personalidade, na infância, ela, 5, 6 anos de idade, ela percebe ali, de alguma maneira, que teve a atenção de quem ela mais amava se desfazendo. Exemplo, tá? Eu tenho a minha filhinha Helena lá, de repente eu e a minha esposa Roberta, a gente cuidava dela ali, os dois, dava atenção 100%, e chegou o Theo. Aí agora, obviamente, vai dividir a atenção. Nessa divisão de atenção, então, a criança vai entender como um transtorno de abandono, desamor, desafeto. Fala, poxa, tão legal quando papai e mamãe estavam aqui juntinho comigo, agora ela não tá. Quando o coração sofre, o que nós fazemos? Nós falamos aqui o tempo todo sobre isso, no sofrimento entra uma narrativa. Não é isso? Então o coração sofreu, tô sofrendo por amor, por exemplo. Pô, minha namorada largou e tal. Se entra no sofrimento aí, o que tua mente faz? Conta uma história. Mas também, vamos partir para outra e tal. Beleza, cada personalidade conta uma historinha para nós que vai se tornar o grande guia do processo. Nessa personalidade C2, ela cria então uma fixação da adulação. E vem a mensagem mais ou menos assim, cara, agrade eles que você tem seu amor de volta. Aí, entre tentativa e erro, ela começa a agradar. E agradando, a mãe olha pra filha num dado momento e fala, poxa, mãe, que bacana, hein? Filha, que bacana que você fez, tá virando adulta, que legal, tá mocinha da mamãe. O que ela sentiu agora? Reforçou, ganhou atenção, alívio. Voltou, e o coraçãozinho agora tá preenchido, não tá? Ai, que legal isso aqui. Então, recompensa secundária, né? Neuroquímica. Tive aqui agora o que eu queria, que bacana. Aí, entra num looping. Aí quer dizer o quê? Com esse sentimento agora está validado. A criancinha que lá habitava naquela época agora cresce, ela vira uma jovenzinha, vai pra escola, ela vira uma adolescente, ela vira uma advogada. Beleza, mas aquela criancinha habita nela ainda. E nessa advogada agora, quando ela percebe uma rejeição, qual o caminho que ela trilha? O mesmíssimo da infância. De querer agradar todo mundo. Aí essa personalidade, ela vai se doar pelos outros profundamente. Eu tô identificando todo mundo já. O que importa é o outro, exatamente. Você vai ver aqui na hora, você vai ver os seus convidados. O que importa é o outro. Eu preciso fazer, quer mais água aí, fermento? Pô, tá bom esse ar. E, cara, pega minha jaqueta aqui não, de boa. O que você tá precisando do teu podcast? Então ele tá sempre, o olhar dele é o outro, para que o outro agora entregue para mim atenção. Minimamente atenção. Que evolua para reconhecimento. E quando evolui pro reconhecimento, cara, Fernando, Fermento, tem que te agradecer e tal. Quando evolui para isso aqui, eu ativo nela, então, o pecado do orgulho. Tá. Eu fui reconhecido. Que legal, cara. O Fermento me elogiou no podcast, que ele falou assim que eu sou indispensável na vida dele, que é assim que ele se vê, tá? Ele se vê como pessoas indispensáveis. Esse é o maior desejo dele o tempo todo. O maior desejo é servir os outros. Servir os outros é essencial. Então eu me dou, eu caio no vício. Qual o vício? Do orgulho. O que o orgulho diz em níveis? O primeiro nível é eu não preciso de nada, quem precisa é você. Certo? Não, eu preciso te ajudar. Mas por que eu tô te ajudando? Porque eu quero reconhecimento. O segundo nível é, eu não preciso de nada, eu sei do que você precisa. E aí eu vou evoluindo isso ao ponto que assim, fica quieto, cara, faz isso aqui só por gente, sabe? Isso vai evoluindo. Só que eu quero o teu reconhecimento. E quando você não me dá o reconhecimento, o que acontece então? Surto. O que era um anjinho agora vira um coisinha ruim. E agora eu vou pegar tudo que eu fiz de bom e vou jogar na sua cara. Beleza. E agora você não me reconheceu. Tudo que eu fiz não funcionou e eu não tenho outro plano pra ter amor. Eu preciso ser amado por você. A forma que eu vejo amor em tu, você me reconhecendo. Você não me reconheceu, então você não me amou. Agora eu virei uma ira, bicho. Agora eu vou pegar tudo que eu fiz e vou jogar na sua cara pra você aprender o quanto de valor eu tenho. Coloca isso no mercado pra você ver. Médicos, arquitetos, profissionais liberais agindo exatamente dessa forma. Com quem? Com o time, com o paciente. Não tem? Nossa, eu vi que você não postou a foto do podcast lá, né, Fermento, que eu fui. Imagina eu, nessa dor.
Nossa, eu vi que você postou de fulano, mas a minha não apareceu. Acho que o Gabriel esqueceu, né? Olha, eu tô querendo que... Não, cara, que não, fica tranquilo, Fermi. Imagina, eu sei que é corrida a sua vida. Você entendeu aqui? Então, esse lance habita em nós. E o pecado, que é o orgulho, todos nós temos um pecado. Pecado, a palavra pecado vem do militarismo. A Igreja Católica se apropria da palavra pecado, porque no militarismo, pecado era errar o alvo. Vou acertar, pum, errei o alvo. Tá. Aí a Igreja Católica apropriou e contextualizou. Então você, fiel, que caminha no pecado, tu erra o alvo do coração de Deus. Para nós, empresários, é errar o alvo do crescimento. Para nós, filhos, é quebrar a honra com o pai. Então cada um é uma forma de pecado. E o pecado, então, na personalidade vai fazer com que eu me movimente pela vida sendo alimentado por isso aqui. E alimentado por isso aqui, eu fico mecanizado, eu fico doido atrás de reconhecimento. Reconhecimento. É como se eu desejasse tanto reconhecimento, mas tanto que eu fico até chato pra tu. Esse é o 2. O 2. E esse, assim como todos os outros, eles dificilmente mudam. Esse eixo central, quando ele é forte. O eixo central não muda. Assim, há algumas teses que vão dizer, em situações de quase morte se muda a personalidade e tal. Tipo, meu pai teve um AVC, ele mudou drasticamente, mas neuroquimicamente, né? Neurologicamente ele mudou. Obviamente que o comportamento mudou. Entendi. Dá pra dizer personalidade? Pô, dá, mas aí um pouco, acho que forçação e não precisa disso, né? Acho que dessa visão. Mas o eixo central não muda. Né? Nasceu, tu vai se conduzir assim. Mas ainda para aquele que é cego para isso, só tá olhando para a mensagem do capitalismo. Fora e não dentro. Então, ativou ali o vício emocional dela, o orgulho. Bom, agora o que tu me deu não serviu, eu te ataco. Beleza. Então, eu fico nessa codependência, onde eu enxergo amor em migalhas de atenção. Pô, isso é doído, cara. É doído? É que doído, ruim pô. Essa personalidade. Então. Aí isso é curioso porque as pessoas falam isso. Pô, que ruim, cara. E aí, não tem nada bom, tem muita coisa boa. E aí vem o equilíbrio do processo, que percebe que aqui eu tô no vício, né? Sim, tu na foi pro codependência, lado sombrio. Aí tem a virtude aqui, então. Quando eu acesso, então, essa virtude do coração, da doação, do altruísmo genuíno, ou seja, cara, eu vou fazer porque eu adoro ajudar pessoas e tá tudo bem se não me reconhecer. Esse é o nível máximo, assim. Cara, tá tudo bem. Fui lá no podcast, fiz tudo lá, Fermi não falou nada de mim. Cara, beleza, a vida é como ela é, tá tudo bem, bicho, tá tudo certo. Vou continuar fazendo 10, 100 vezes incansavelmente. Eu desenvolvi, então, o que é conhecido na ferramenta como nível de consciência. Eu sei gatilhos sobre mim que eu não preciso mais cair. Me vem a vontadinha até de... Deveria falar, não, cara, eu sou muito maior que isso. Eu desenvolvo, então, para este crescimento, que é nível de consciência. Aí a ferramenta cumpre um papel dinâmico, tá? Às vezes uma pessoa que só ouviu isso aqui, se identificou, ela já consegue mudar o comportamento dela, só com isso que tu falou já é útil. Já elevou o nível de consciência dela. Já elevou o nível. Putz, elas pensam assim, verdade, cara, eu sou aquele tipo de pessoa que realmente eu fico me doando, me dou e no fundo eu me ferro. Elas falam assim. Então eu olho tanto fora e esqueço de olhar dentro. Isso no Inferno de Dante, lá na Divina Comédia, né, no livro dele, ele vai falar, né, que o orgulho, os orgulhosos, então, passarão a eternidade com os olhos costurados com arame para que eles comecem a olhar dentro em detrimento de olhar tanto fora. Caraca. É forte. E aí eu vou olhar dentro. Então não é mais o outro, agora eu só tô olhando dentro. Ou seja, se cuide mais, caramba. Dê mais atenção pra você, tenha mais autocuidado. Olhe mais para as suas necessidades em vez de ficar no automático. Não precisa de nada. Aí entra o automatismo que nós falávamos e cai nas duas vertentes. O cara do materialismo aqui, do capitalismo, vai olhar pra isso e vai, pô, eu me doando, eu entrego mais e tal. Ele não vai ser o protagonista. Ele vai ser, sei lá, dando exemplo, tá, Gabriel? Não fica bravo. Eu vou ser o Gabriel, eu não apareço. Mas se o Fermento for pra capa da Forbes, vai ser do caramba, cara. Desde que, quando ele for receber o prêmio, ele fala, olha, eu só cheguei até aqui porque eu tenho o Gabriel no meu time. Aí o Gabriel agora sim vai der. Ai, Fermento me reconheceu, cara, que daí é um orgasmo. É o ápice, que legal, cara. Eu gosto muito do Fermento. Morreria por ele. Pronto, se alimentou o que nesse momento pra ele? Salário emocional. O que é o salário emocional? Aquela recompensa que o dinheiro não dá. E às vezes esse cara vai estar no teu time ganhando menos. Eu vou chegar para ele e fazer uma proposta 2 vezes mais. Não, quero ficar com o Fermento. Tá vendo que a identificação de um elo emocional nos mantém mesmo que a matéria nos ofereça mais? Esse é o nível... E conhecer as personalidades já dá um poder de manipulação dentro da própria equipe. Violento. É aí quase lembra? Covardia já. Isso que tu só falou uma personagem. Exato, é quase covardia, porque agora o que interessa pra mim... Vamos imaginar que eu sou um cara obcecado pela matéria. O que interessa pra mim é resultado. Eu pego esse cara que é o C2 aqui, o que eu faço? Eu crio uma narrativa ajustada pra ele. E aí eu vou fazer você trabalhar bem mais. E toda reunião do time eu falo assim, gente, vamos dar uma pausa aqui pra dar uma salva de palmas pro Fermento. Pô, o que você fez hoje foi fantástico. Pá,
que eu fiz? Pum, salário emocional. Cara, o Rafa é muito bom. Pô, pessoal, imagina, eu tô aqui pra ajudar, viu? Ele reage mal a elogios, inclusive. Imagina, né? Capaz. Pô, eu tô aí pra somar, vocês sabem, contem comigo. O discurso dele é esse, discursinho pronto, tá? Só que ele não para pra observar o mal que isso pode estar causando. E eu posso, então, te manipular, pô. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.